Aula 6, banco de dados. Então, existe um motivo muito importante para você usar banco de dados nos agentes de IA. E aí, você precisa saber o básico do que é um banco de dados, para que serve, como que funciona. E a gente vai estar fazendo passo a passo para quem está no absolutamente zero, ok? Você não sabe de nada. Então, vamos lá. Aqui você vai estar entendendo qual que é a dinâmica de um banco de dados relacional que usa tabelas e linhas para armazenar as informações, né? Então, essa dinâmica a gente chama de ERD, que chama-se Entity Relationship Diagram. É um diagrama que vai mostrar quais são as tabelas e as colunas que você tem dentro do seu banco de dados. Então, aqui eu estou simulando uma tabela que é mais ou menos assim, ó. Eu até coloquei aqui. É assim, funciona desse jeito no banco de dados. Você tem aqui ID e aí você tem algumas colunas que você pode colocar ao seu favor. Por que o ID está de uma corzinha diferente? Porque ele significa que ele é um primary key. Primary key significa o quê? Que dentro do seu banco de dados, para você localizar esta informação aqui, você tem que ter uma chave única, que não pode se repetir dentro do seu banco de dados. Então, geralmente, essa chave costumava ser, antigamente, sequencial, né? Então, a de 1 eu tenho aqui essa informação, a de 2 eu tenho essa outra informação. Conforme foi passando os anos, acaba se deixando de ser sequencial e hoje você tem chaves que são, por exemplo, assim, que a gente chama de UUIDs, que são chaves muito mais difíceis de serem identificadas, ok? Mas existem diversos formatos de chave aí dentro do seu banco de dados, tá? Então, para a gente identificar um banco de dados, você já sabe que é como se fosse uma tabela aí do Excel, quando a gente fala a informação banco de dados. Existe uma tabela, que é essa daqui, ó, seria, por exemplo, o arquivo do Excel, a gente chama de tabela, e cada tabela tem uma estrutura de colunas, onde uma dessas colunas tem que ser aí a chave primária dentro da sua tabela. Aí existem outras chaves, existem indexação, existem um monte de outras coisas que não vai conver, não vou trazer ainda nesse vídeo, ok? Aqui a gente vai focar no básico. Cada coluna existe um formato de texto que você tem que colocar ali dentro. Então, lembra das aulas anteriores do JSON que eu falei? A gente tem o formato string, que é texto, a gente tem o formato boolean, que é true ou false, né? True ou false. A gente tem o formato JSON também, ó, que legal, né? Você pode colocar um arquivo de JSON ali dentro, que aqui é um objeto. Você tem o formato de double, que são números, né, com pontos e tudo mais. E aí você vai ver como que você vai estar executando esses formatos ali dentro, ok? Essa dinâmica aqui é para mostrar então que nós temos, na verdade, duas tabelas, que é o que a gente vai desenhar. Uma tabela é de prospecção, ou seja, prospects que eu estou chamando, são empresas que na aula anterior o nosso agente buscou no Google Maps, identificou essas empresas e lembra que ele gerou ali o e-mail marketing para essas empresas, ele redigiu o e-mail. Agora a gente vai querer só puxar os dados das empresas e colocar agora num banco de dados em vez de exportar para uma planilha. Então a gente vai ter um ID sequencial, nome da empresa, o site, telefone, essas duas colunas aqui é a data que foi criado essa informação e a data que ela foi atualizada. Aí, ó. Peraí, que a minha câmera não tá me ajudando hoje. Não tá focando, velho. Deixa assim mesmo. Aí o que acontece? Aqui nós temos atividades. Atividades é uma outra tabela. Ou seja, é uma tabela que está em paralelo aos prospects. Porém, ela tem um link com prospects. Por quê? Eu quero que o meu agente de IA ele comece a criar ações para mim. E aí eu quero que ele comece a atualizar o prospect e coloque aqui na tabela de descrição, ok? Então ele vai fazer algumas atividades que eu vou pedir para ele fazer de acordo com o que a gente vai desenvolver aqui para frente. Então esse agente que a gente vai desenvolver aqui para frente vai ser um agente que vai ser tipo um auxiliar ali para minha equipe comercial, digamos assim, ok? A gente já vai chegar lá. Agora, o que eu preciso fazer aqui é achar um local para colocar esse banco de dados e a gente rodar. Então, o banco de dados que a gente vai estar trabalhando, ele vai se chamar Postgres. Postgres é o nome do banco de dados. Tem vários outros bancos de dados aí à sua disposição. Você tem o SQLite, que é muito leve. Você tem o Microsoft SQL,
que é da Microsoft, você vai ter o MySQL, que é um banco de dados open source, você tem o Postgres, que é o que a gente vai usar, você tem banco de dados que tem outros formatos, que não é nesse formato bonitinho aqui que você está vendo, que não são relacionais, que a gente chama de NoSQL. Então você tem o DynamoDB, você tem o Dynamics, você vai ter o MongoDB, tem uma infinidade de bancos de dados. Você tem bancos de dados que eles não têm persistência por muito tempo, que são bancos de dados de cache, que é o Redis, que a gente usa direto aqui também nesse canal. Mas também pode ser considerado um banco de dados, o Redis, né? Por mais que ele é uma camada de cache, ainda é um banco de dados. Então você tem diversas opções de banco de dados para usar, ok? Nesse caso, a gente vai usar o Postgres, que é um dos bancos de dados mais robustos que tem no mercado, utilizado por grandes organizações, assim como é o MySQL. E para facilitar o teu trabalho, a gente vai escolher um provedor para você gerenciar esse banco de dados, que é o Supabase. Então, se você entrar aqui no supabase.com, você vai ver essa imagem aqui bacana. E ele é um provedor, ele é simplesmente um cliente, a gente chama de client. É um cliente para gerenciar o teu banco de dados. Então, o Supabase está aqui, ele está usando o Postgres debaixo dele, ok? Então, Supabase não é banco de dados. Supabase é o cliente que gerencia um banco de dados. Pelo amor de Deus, pega isso aí, você vai entender. É pago? É, mas o plano gratuito dele já dá tranquilamente para todos os projetos que você vai iniciar, beleza? Então ele tem limites aí favorecidos em termos de armazenamento, quantidade de usos que você pode fazer de requisições, né? Então é muito bacana você começar por ele. Então clica aqui, ó, Start for Free, faz a sua conta, que eu já fiz a minha, beleza? Vai chegar uma hora, no momento que você for fazer a sua conta, que você vai ter que criar um novo projeto. Então, eu vou criar junto com você agora esse projeto, porque é importante você ver como que a gente vai fazer o setup. Então, eu já tenho um projeto criado, vou chamar aqui de aula iniciantes. Ele já me deu uma senha aqui para mim, pô, legal. Ó, gerar a senha, já copiei a minha senha. Esta senha é muito importante, você ter essa senha. A gente vai precisar dela, por favor, não perca. Copia e coloca em algum lugar legal. E aqui você pode escolher, como a galera aí, se tá aqui, ó, South America, São Paulo. Ó, que legal, nem sabia. Eles têm um servidor aí no Brasil. Coloca aqui São Paulo. Como eu estou em Londres, para quem não sabe, olá, moro aqui na Inglaterra, beleza? Se é novidade para você, prazer. Eu vou colocar Londres, mas você coloca São Paulo. Vamos aí criar um novo projeto. Aula Iniciantes vai ser o nome do meu projeto. Então, tu vai esperar ele fazer o setup ali, startar. Uma vez que ele já deu start, né, que você vai cair nessa telinha aqui, bacaninha, você já fez o setup, pode clicar aqui em Table Editor. Então aqui é a sua tabela. Lembra que a gente estava criando ali várias tabelas? A gente tem duas tabelas para a gente criar, uma de prospects e outra de atividades. Então a gente vai criar essa tabela aqui, ó. Nome, prospects, não preciso colocar a descrição, enable role level security, deixa toda a recomendação. Agora a gente vai colocar é, como que você vai querer colocar as informações aqui, lembra? As colunas? Então vamos voltar aqui, ó. Coluna ID, empresa nome, site, telefone. E aqui já tem created at. Ele até já colocou para mim, ó, timestamp. E olha aqui a chave primária, tá vendo? Chave primária. Então a gente vai colocar outra coluna aqui, vai chamar empresa nome. E qual que é o formato? Ó, tem um monte de formato. Lembra que eu falei para você? Texto. Ó, variable length character string ou variable length character string, a gente vai usar esse formato de varchar, que é texto também. Qual que é a diferença, Guilherme, do varchar para o texto? O text é para textos maiores, textos longos, ok? O varchar você pode limitar a quantidade de caracteres nesse texto. Então aí fica mais leve essa linha de informação. Como o nome da empresa não vai passar, não é um texto gigante, tipo não é uma descrição, eu vou colocar o varchar aqui para mim, tá bom? Default value, valor que já tem por padrão, vou deixar assim mesmo e vamos colocar as próximas colunas aqui, beleza? Próxima coluna é site, telefone, então vamos lá, site, varchar, telefone, varchar também,
e depois created ad. Pronto, não vou colocar o updated, vou deixar só assim mesmo. E vamos estar. Oh, que legal, dá para colocar uma for key depois de relação, hein? Depois a gente faz isso. Não fiz ainda aqui, mas a gente pode fazer. Bom, legal. Agora eu tenho a minha tabela criada, prospects. Ó que legal. Vamos criar um novo registro, ó. Insert. Aqui automaticamente vai ser gerado, tá vendo? O ID, que eu não preciso aqui também. Então eu posso colocar aqui o nome da minha empresa, ó. Odonto Clinic, um exemplo. Site odontoclinic.com.br. E telefone eu vou inventar qualquer coisa aqui. Aí vamos criar. Olha lá. Então ele já sequenciou o ID e já criou aqui para mim. E a data e hora já entrou automático também, ó. Tá vendo? Muito bom. Agora a gente vai para a nossa segunda tabela que vai se chamar atividades. Aqui vai ficar interessante, hein? Vamos aqui criar nova tabela, atividades, deixa o ID ali. E agora a gente vai criar um Prospect ID. Então a gente vai estar colocando aqui Prospect ID e ele é de um número integer 8, peraí, integer 8, que é o mesmo integer aqui dentro do ID. Só que esse daqui, ele é único, papapá, ele é um foreign key, ou seja, ele tem uma relação com uma outra tabela, prospects. Então, ó, eu vou linkar eles, ó. Eu vou falar o seguinte, tá vendo esse cara da minha tabela Prospect ID? É o mesmo cara da tabela ID do Prospects, tá vendo? Então assim eu faço um link entre esses dois caras. Ah, ele tem até que ação, né? Ó, action if require role is updated. Então eu posso fazer cascada, tipo assim, se acontecer, se eu deletar o prospect, eu posso deletar, por exemplo, todas as minhas atividades automaticamente, se eu quiser, entendeu? Ó, action if reference role is removed. Essa daqui eu vou querer colocar, ó, vou querer fazer cascada, cascade. Então, se eu deletar o meu prospect, ele vai estar deletando aqui as minhas atividades. O inverso não deve acontecer. The following columns will have their types updated to match, papapá, prospect ID, ok, legal. Então vamos salvar. Legal, ó, aí já colocou um foreign key, ou seja, que tem essa relação nessas duas tabelas, e agora eu continuo aqui a minha próxima tabela, ó, descrição. Lembrando que a gente não coloca acento nas tabelas para não travar nada, beleza? Aí sim, a descrição eu vou colocar como formato de texto, para não ter esse limite de caracteres que eu falei para você inicialmente. E o restante eu vou deixar. Created at, vou aqui criar a minha coluna. Aí, papapá, 4 colunas de atividades, bonito aí. Bom, agora que a gente tem essa tabela, ó, tem um link, ó que legal, tá vendo? Prospect ID, ficou legal, hein? Agora eu vou criar uma nova tabela, tá automático, e o Prospect ID tem que dar o match lá, tem que existir um ID ali, né? Então a gente pode colocar assim, sei lá, e-mail redigido para este prospect. E aí eu coloco aqui, né? E-mail, um exemplo. Então, olha só, eu criei uma atividade para esse daqui. Eu vou criar mais uma atividade para o mesmo cliente. Agora eu posso colocar, sei lá, nova análise do site deste cliente. Cara, a gente está fazendo isso para iniciantes, mas eu confesso que está ficando tão legal essa aula que o iniciante já está tendo uma aula muito legal. Eu vou recomendar para todo mundo assistir essa aula. Vai ficar muito legal o agente que a gente vai fazer, não é por nada não. Aí o que aconteceu? Agora a gente tem duas atividades para o mesmo prospect. Tanto é aqui, ó, tá vendo? Ó, a referência, ó que legal. Você puxa aqui, a referência tá aqui, ó. Boom. Ó, eu posso puxar a referência desse ID. Por isso que o Supabase é legal. Ele te dá essa maneira fácil de você gerenciar o teu banco de dados. Então, parabéns. Você já tem um banco de dados linkado, gerenciado, e agora a gente tem uma estrutura onde a gente pode colocar, por exemplo, e-mail redigido.
aquele e-mail que a gente desenvolveu, a gente vai criar o cliente e depois a gente vai subir o e-mail aqui redigido, beleza? Então agora eu vou querer deletar essas informações, né? Então eu vou pegar aqui meu prospect e vou deletar ele, ó. Boom. Deletei e vamos aqui atualizar a atividade deletada. Ó, não preciso nem linkar agora, já está linkado. Então, quando eu deleto o meu prospect, as atividades são deletadas. Legal, né? Legal, tá ligado? Eu tô ligado, bacana. Agora que eu tenho essa tabela linkada, chegou a hora da gente brincar no N8N, senão a aula vai ficar muito grande. Essa aula já vou avisando, beleza? Vai ficar grande. Vamos fazer o momento jabá? Clica no link aqui embaixo, entra no link aqui para você participar da maior comunidade de desenvolvimento de agentes IA do Brasil, que é a Dinastia. Mais de 2.000 membros, ligado, frenético, desenvolvendo agências de IA, praticamente desenvolvimento todos os dias, ok? A gente tem várias verticais, jurídico, varejo, saúde, o que mais, cara? Ah, é, vertical do marketing digital, infoproduto, gestão de tráfego pago, é muita coisa. Então, a gente está literalmente puxando as barreiras e os limites no desenvolvimento de agentes de IA. Entra lá, ok? Vamos continuar aqui a nossa aula. Bom, aqui a gente vai continuar esse template. Esse template é o que a gente está fazendo na aula. Você pode clicar no link aqui embaixo para fazer download gratuitamente do template. É só você se cadastrar, entrar no Discord e entrar lá na aba Agentes que eu coloquei ali, beleza? A aula para iniciantes. Está lá. Só você fazer download e continuar o que a gente vai fazer. Legal. Então aqui eu vou não vou mexer nisso agora. Eu vou te ensinar como que a gente vai conectar o Postgres. Clica no plus e vamos buscar lá. Postgres. É esse carinha aqui, ó. Lembra que eu falei? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai querer buscar aqui para ele inserir ou fazer update, inserir row in a table. Esse aqui, ó. Inserir o row in a table. Então a gente vai até renomear. Inserir novo prospect. Aí você vai precisar criar uma chave. Então aqui é interessante, hein? Aqui é importante. Tá onde esse host? Vamos lá no Supabase e agora a gente vai achar como que você vai localizar essas informações de conexão. Você vai vir aqui em Project Settings, vai vir aqui ó, em Authentication e aqui ó, Connect, beleza? Aqui em cima. Então tá o nome do teu projeto, ó, clica aqui em Connect. E aí, esse Transaction Puller é o que você vai pegar. Então, ó, copia esse host e pode ir lá, ó. Vou colocar o host aqui. Database. Qual que é o database? Já é Postgres, a porta é outra. Então, database já está certo. A porta, já coloquei aqui embaixo, é outra. Senha. Lembra daquela senha que eu falei que era para você salvar, que era importante? Não salvou, né? Sabia que você ia, sabia que você ia esquecer. Pode voltar e criar tudo de novo, porque já aconteceu isso. Agora, se você salvou, você está de parabéns. Copia a senha, coloca aquela senha aqui. E aí só falta o usuário. Então a gente tem aqui user. Vamos copiar esse usuário e vamos tacar aqui no user, beleza? Salvar. Tá bonito, hein? É bonito quando conecta de primeira, hein? Se ficou verdinho, tá bonito. Se ficou vermelho, é erro aí no teu lado. Eu não tenho nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Nem manda mensagem no grupo, tá? Faz favor, só revisar aqui de novo. Volta o vídeo, vai passo por passo. Fica tranquilo, vai dar certo. Connection, tá, beleza, não tem problema. Então, vamos lá. Esse aqui é um jeito. Vamos abrir outros jeitos agora. Agora a gente vai buscar Postgres, vai selecionar aqui e vai colocar a opção executar SQL. E agora a gente vai começar a brincar com as queries SQL. Olha que lindo. E aqui, por que eu quero mostrar essa segunda opção para você? Porque quando aconteceu o que acabou de acontecer, que foi muito bom, você precisa saber como você vai fazer queries customizadas. Então, aqui esse banco de dados, ele tem uma linguagem para você criar, buscar, editar, deletar informação no seu banco de dados, ok? Que é dentro chamado SQL. Quem é muito bom? Quem que é o cara que pode te ajudar bastante? Alguém sabe? É o GPT, pô. Vai no chat GPT e agora a gente vai brincar com o chat GPT, beleza? Então, eu brinco bastante com o chat GPT. Primeiro, eu tenho que dar um contexto aqui para o chat GPT
de qual que é a tabela que eu tenho. Ou seja, vamos aqui copiar, ó. Deixa eu ver, exportar tabela em SQL, tá vendo? Ó, tá exportando tabela em SQL, prospects em SQL, vamos ver se ele vai fazer download. Deixa eu ver. Exportar, view policies, não. Ou seja, eu quero pegar a referência dessa tabela e passar para o ChatGPT, que às vezes é mais fácil eu copiar aqui. Eu só quero ver se ele vai me dar essa informação. Ah, tá. Será que salvou no meu. Copiou? Não, não copiou. Tá, não tem problema, galera. Ele não tá salvando por algum jeito, não tá me dando esse feedback. API Docs, Postgres, que é isso? Não. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um screenshot mesmo, ou você pode escrever. Você pode escrever, ó, o ID é esse, o empresa nome é esse, o varchar é esse, você pode fazer desse jeito. Ou editar tabela. Aqui, ó. Ou você pode fazer isso, ó. Edita a tabela e dá um screenshot aqui, ó. Olha só que louco que eu vou fazer. Eu vou pegar essa imagem aqui e vou colocar lá pro chat GPT, ó. Tô subindo ela. E vou falar para ele, ó, de acordo com uma tabela Postgres, assim, ó, de acordo com uma, uma tabela Postgres neste formato desta imagem, crie uma SQL para adicionar uma nova linha. Simples assim. Então eu quero que ele leia, interprete e me dê. Ó, legal, hein? Bonita. Perfeito. Já me fez agora. O created at a gente não precisa. Empresa nome sim, site sim, telefone sim também. O resto não. E até colocou explicação, ó. Então eu vou copiar essa query, vou lá no meu end-to-end e vou colar aqui dentro, ó. Vou fazer exatamente desse jeito. Vamos colar. Ó, nome tabela does not exist. Ah, tá, perdão. A gente não colocou o nome da tabela, né? Qual que é o nome? Prospects, não é? Então vamos mudar aqui, ó, para prospects. Legal, ó. Retornou true, significa que rodou perfeitamente essa query. Então vamos ver, ó, o nome da empresa tem que ser empresa exemplo. O site tem que ser esse. Vamos ver se ele executou da forma que a gente colocou. Ah, tá ali, ó. E ó, o ID sendo incrementado, que é o que eu queria. Tá vendo? Por que que isso é legal? Porque agora você pode fazer qualquer pergunta mais mirabolante possível para o chat GPT e ele vai te ajudar nas suas queries. Isso daqui eu acho muito da hora. Então, gostei, estou satisfeito. Mas quer entender? Vamos lá, rapidamente. Inserir dentro da tabela e a gente coloca quais colunas que a gente quer inserir informação. Os valores e eu coloco o valor. Então eu abro aqui o parênteses e coloco aspas, o valor dentro de aspas. E tá vendo a vírgula? Tá dando match. Ou seja, primeira vírgula, primeiro valor. Segunda coluna, segundo valor. Terceira coluna, terceiro valor. Quarta coluna, quarto valor. E assim vai. Se eu quiser não mexer nessa coluna de criação, eu apago ela e apago a vírgula. E aqui eu faço a mesma coisa. Ó. Apago a vírgula, now, pronto, tá zerado. Se eu mudar aqui exemplo 2 e dar um teste, ó, boom, criou ali, aqui também vai subir e o valor ele sobe automaticamente aqui no created at. Então, veio o exemplo 2, o ID também foi automático. Então você viu aqui que ficou muito bacana essa informação. Guarda aí que a gente vai usar ela. Beleza? Então eu vou deixar aqui no cantinho, eu vou até mudar aqui o nome, ó. Vou salvar, na verdade, para eu não perder essa informação. E o nome eu vou colocar aqui, ó, inserir novo prospect. Legal. Ok, então a gente já fez para o prospect que a gente criou. Agora a gente pode inserir, fazer igualzinho, copiar o mesmo código para quem? Para inserir uma nova atividade. A gente pode testar agora. Quer testar? Vamos testar. Vamos copiar esse nó. Deixa aqui. Ó, colei. E vou chamar aqui, ó. Inserir nova atividade. Eu só vou mudar aqui, ó. Atividades. Tá no plural ou tá no singular? Atividades. Prospect ID e descrição. Só isso, o restante já era. Então, Prospect ID e descrição, né? E o resto já era. Então, é só dois campos ali, duas colunas.
O Prospect ID, ele é um número, então ele não vai dentro do aspas, né? Então qual que é o ID que a gente quer inserir essa atividade? Ó, vamos colocar nesse exemplo aqui, ó, empresa exemplo. Então ID é número 2. ID número 2. E qual que é a descrição? Sei lá, novo e-mail gerado para este prospect. E aí segue o e-mail, um exemplo. Bum, criado, tá perfeito. Então vamos checar aqui as nossas atividades, ó, dá o refresh aqui embaixo. E é isso mesmo, ó. Entrou aqui e ó o link, ó, perfeito. Ó que legal. A minha câmera não tá ajudando, cara. Ó, tá perfeito o link e as informações também. Então agora a gente já tem duas atividades para criar o prospect, criar atividades aqui dentro do N8N rolando. Eu vou deixar aqui no cantinho, porque olha o que a gente vai fazer. Lembram desta aula onde a gente salvou as informações, tudo numa planilha? Agora eu não vou mais fazer isso, né, pô? Eu vou salvar no banco de dados. Porque na próxima aula a gente vai estar criando um agente de IA que vai conectar nesse banco de dados e ele sozinho vai puxar as informações e vai adicionar as atividades conforme o nosso desejo. A gente vai criar tools, ferramentas, vai dar poder a esse agente de IA. Cara, você não pode perder a próxima aula. Sendo bem sincero, eu que vou dar aula, quero participá-la dela. Pra você ter ideia de quão legal vai ser a próxima aula. Muito louco fazer isso daqui, né? Fala, se já não tá valendo o teu joinha, manda um joinha aqui, pô, compartilha o vídeo, entendeu? Chama os amigos, né? Ou seja, quer mudar de vida, quer mudar de profissão, quer pegar a maior oportunidade da sua vida, que é os agentes já, pô, já valeu aí o conteúdo, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar. Aqui está pinado, então não tem problema, não vai consumir a minha API do SERP API. Lembrando que o SERP API é aquela API que vai lá no Google Maps e busca dados de clínicas odontológicas. Então eu posso rodar aqui, ó. Ele deu o split, ó, e veio essas informações, tá vendo? O que a gente quer? O título, site e telefone, e não muito mais. Então, aqui eu tenho o título, eu tenho o site e tenho o telefone. Eu acho que é só isso, né? Vamos ver aqui. Prospects. É. Título, que é o nome da empresa, site, telefone. Pronto, perfeito. É isso que eu quero. E depois eu vou criar uma nova atividade que vai ser um e-mail gerado, que é aqui. Então, para mim, já não me importa mais este valor final. Eu posso até deixar aqui, ó, para ele exportar no Excel depois, mas não vai ser o meu resultado final, beleza? Então, quando a gente não quer um resultado final, a gente pode colocar assim, finish ou no action. Cadê? Aqui, no operation, do nothing. Então a gente deixa esse nó aqui. Quando a gente não quer fazer nada. Tipo, meu, se não tem operação, não faça nada. É para acabar ali mesmo. Só para eu dar o play e ele rodar tudo. Mas aqui a gente vai mudar. Então deixa eu salvar. E aqui, você lembra da aula anterior? É um agente que ele vai redigir. Olha, não é especialista em vendas, SDR. Ele vai redigir um e-mail. É a Jurema. A gente construiu esse prompt seguindo ali as referências da engenharia de prompt que eu passei para vocês, o básico. E aqui a gente colocou assunto, mensagem, nome da clínica, telefone e site. É tudo isso que a gente precisa. Mas olha o que a gente vai fazer agora. Presta atenção. Eu vou rodar uma vez. É, vamos rodar uma vezinha aqui esse daqui para puxar aqui a informação. Chegou aqui no nosso camarada e olha lá. Então rodou aqui, né? Ó, assunto, papel, nome da clínica. Quem que eu vou jogar aqui no meio? Fica olhando. Esse cara aqui, ó. É esse cara que eu vou colocar ele aqui no meio, ó. E daqui ele vem pra cá e aqui a gente corta. Então agora eu vou inserir um novo prospect. Muito louco, né? Eu acho muito legal. Mas se você não acha legal isso daqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é da hora. Só que, vamos ver se a gente consegue retornar qual é o ID criado desse cara aqui. Porque antes de a gente fazer isso, eu quero só testar uma coisa.
Seria legal a gente retornar o ID dele. Ó, ele só retorna como true, criado. Vamos ver se o ChatGPT ajuda a gente a retornar o ID. Ao criar, retorne o ID, retorne o novo ID criado. Para inserir uma nova linha, retornar o ID, papapá, returning ID. Será que vai funcionar isso? Essa daqui é novo até para mim. Essa daqui eu não conhecia. Então, o que que o ChatGPT falou? Fica igual, a gente termina aqui, só que coloca aqui, returning ID. Então, ponto e vírgula eu tiro daqui e coloco returning ID. Meu Deus! Que legal, hein? Muito bacana isso, porque o ID é dinâmico. Eu não sei qual que é o ID e eu preciso dele para a próxima etapa. Era isso daqui que eu estava com dúvida. Então, eu já peguei aqui, já atualizamos o nosso prompt. Vamos colocar aqui e vamos rodar aqui novamente, ó. A gente vai rodar aqui a parada, vai rodar até aqui e vamos rodar até aqui. Então ele vai gerar aqui o e-mail para esse LLM e olha lá, ó, gerou aqui, ó, o assunto, e-mail, papapá, Odonto Clinic, que é a primeira da etapa. E agora sim, ó, o que que a gente vai fazer? Lembra lá que a gente pode arrastar? Então, nome, empresa nome, eu tenho aqui, ó, Odonto Clinic, pá, boom. Ó, aqui você vê o resultado, ó, que vai chegar. Muito legal. Site, cadê o site deles? Tá aqui, ó. Pá. E o telefone, ó, tá aqui. Simples assim. Só isso. Vamos rodar, me retorna o ID, ID 6, e agora eu vou colocar esse camarada aqui. É, porque agora com essa informação, eu já tenho um ID que eu quero adicionar, tá vendo? Olha que legal. Muito legal. Então, eu vou colocar agora uma nova atividade e vou colocar assim, é, novo e-mail gerado. Aí eu vou colocar assim, assunto, dois pontos e mensagem. O assunto eu vou colocar aqui e veio aqui de trás, ó. Ali, ó, assunto. E a mensagem, pô. Vamos testar. Aí, verdadeiro. E continua. Pronto, simples assim. Vou salvar aqui e já podemos deletar esse. Agora eu vou estar olhando o meu Supabase. Vamos ver as empresas que a gente gerou aqui. Olha lá, a Doutor Clínica, ó. Tá aqui, foi criada. Olha a atividade. Ó, novo e-mail gerado, ó. Tá vendo? Muito legal. Vou deletar todos os prospects e a gente vai rodar agora essa belezinha. As atividades foram deletadas automaticamente. E parabéns, você está manipulando o banco de dados e vamos fazer nosso teste final. Eu vou dar play aqui no começo e aqui no final. E agora ele vai rodar os 20. Ou seja, para cada clínica que o meu SDR foi lá no Google Maps e puxou essa informação, ele está gerando ali, ó, um e-mail. Ou seja, lembra, a gente pegou os dados da empresa e a gente está gerando um e-mail de prospecção para eu poder mandar. A gente está criando esse novo cliente aqui na planilha e está subindo uma nova atividade, falando que o nosso SDR já gerou aquele e-mail, está ali pronto para ser usado, entendeu? Então eu vou estar acelerando agora o vídeo para vocês. Ok, terminou. Então, como você viu, foram 20 itens aí, ó, que ele percorreu e criou. Vamos ver agora o nosso banco de dados, como é que tá? Prospects. Caraca, ó que louco. A gente tem, de fato, aí 20 prospects. Porque começou em 7, né? Começou em 7 porque a gente deletou aqueles outros e o ID ele continua na sequência no banco de dados. Mas olha ali, ó, empresa, nome, o site, o telefone. E vamos ver as atividades agora? Olha que legal. Uma nova atividade, e-mail gerado, ó, o assunto e o e-mail para todo mundo.
Olha, teve um que não gerou, hein? Interessante. Depois a gente pode ver o que aconteceu nesse daqui. Mas você vê o nome aqui, ó, Odonto Júnior, papapá. Ó, não tem site. Ó, mas tá tudo linkado o nome das empresas, né? Então esse aqui é Optimiza, CleanMax, pá, ok. É, boa. Assunto, facilitando o médico papá. Olá, clínica dentista do povo. Olá, clínica dentista do povo, tá vendo? Então ele, tipo, ele pegou o nome da clínica, colocou ali, ó, na mensagem. Muito legal. Então, isso daqui é, em vez de ter na planilha, a gente tem no banco de dados, né? E agora, na próxima aula, a gente vai criar um agente que vai conectar neste mesmo banco de dados e vai ser o teu auxiliar de assistente comercial. Vai ser o teu assistente comercial, na verdade. Ele vai poder buscar essas informações do banco de dados, ele vai poder consumir a API do SERP API também, criar novos prospects para você, redigir novos e-mails, tudo isso e salvar no banco de dados, e lembrar dessas coisas que ele fez. Você acredita? Tudo isso na próxima aula? Eu nem sei se a gente vai conseguir fazer tudo isso em 30 minutos, que é o tempo que eu tenho agora para fazer essa aula. Mas é isso que a gente vai tentar fazer, ok? Então, parabéns aí pela a sua nova aquisição de informação e conhecimento. Agora você sabe o que é um banco de dados, como que você pode criar um do zero, como que você pode fazer relação nesse banco de dados e como que você pode aqui no N8N subir as informações do seu cliente no banco de dados, ok? Então, te vejo até a próxima aula.